Olá! Uma das características mais importantes para o nosso desenvolvimento pessoal é a autodisciplina, que é a nossa capacidade de fazer todas as coisas que devem ser feitas, independente de como é que a gente se sente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, nesse vídeo de hoje, você vai descobrir se tem ou não essa habilidade e também vai aprender os 5 níveis da autodisciplina. Hoje, você vai descobrir quais são os 5 níveis da autodisciplina. E antes mesmo de explicar cada um desses níveis, eu já deixo claro que é só no 5º e último nível que a gente deixa de ser escravo do nosso próprio corpo e que a gente realmente passa a ser dono de todas as nossas escolhas. Bom, agora imagine aquele trabalhador que deixa de trabalhar sempre que o seu chefe não está olhando. Que quando chega o horário dele sair, ele vai embora, independente do que está acontecendo. Se ele deixou ou não algo importante por fazer, se o teto está caindo, não importa. Ou então imagine aquele estudante que só estuda na última hora. Ou aquela pessoa que só faz as coisas se tiver alguém cobrando, alguém gritando no ouvido dela. Essa pessoa está no 1º nível da autodisciplina. Ela maratona séries, ela passa muito tempo nas mídias sociais, ela pode tranquilamente ficar horas e mais horas curtindo uma festa completamente relaxado, totalmente despreocupado com a vida, com o horário ou com qualquer outro tipo de compromisso. Mas só que ele não consegue de jeito nenhum fazer aquelas coisas que são autodenominadas como chatas. Sabe aquilo que realmente precisa ser feito? Pois é, na verdade, ele até consegue fazer. Mas só se tiver alguém fiscalizando, alguém ali o tempo todo buzinando na orelha dele. Estudar, nossa, ser responsável, ser proativo, Deus o livre. Só se existir uma pressão enorme para isso. Esse é o 1º nível, quando você precisa de um chefe, quando você precisa de alguém te fiscalizando o tempo todo, né? De uma figura de autoridade que te force, psicologicamente falando, a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se você ainda está nesse nível, não se desespere. Saiba primeiro que você não está sozinho. E que segundo, é possível sair disso, sair desse nível e ir para os próximos níveis. Segundo nível. Bom, o segundo nível é sobre alinhar os seus objetivos com os objetivos das outras pessoas. Então, ao invés de você precisar de uma figura de autoridade para que você faça aquilo que precisa ser feito, você agora precisa estar só em um grupo de apoio. Então no trabalho, por exemplo, você é muito dependente do ambiente. Se as pessoas ao teu redor, se elas são trabalhadoras, elas são esforçadas, você não fica para trás. Agora, se elas são desleixadas, se elas são folgadas, você também não fica para trás. E nos estudos acontece uma coisa muito parecida, uma coisa semelhante. Com o grupo certo, você vai muito bem. Só que com o grupo errado, a coisa desanda. Esse é o nível no qual as pessoas fazem aqueles esportes em grupo, por exemplo, pode ser a turma do futebol, a turma do vôlei, da bike ou a turma do crossfit. Esse nível já é superior ao 1º. Você não precisa de alguém lá mandando você fazer algo o tempo todo. Nesse nível você precisa só se apoiar em outras pessoas. Você precisa, na verdade, de uma equipe, de um grupo que te direcione, né, para você ter um objetivo em comum com essas pessoas. Agora, no 3º nível, você já não precisa mais nem de um grupo te direcionando. Só que você ainda precisa de alguma pessoa que faça um papel de orientador, né? Essa pessoa não pode ser um colega, já que um colega, por exemplo, não tem autoridade sobre você, mas também não precisa ser um chefe que mande em você. Nesse caso, no 3º nível, o que você precisa é de uma espécie de um professor. Alguém que te dê uma direção, que te dê de vez em quando um ensinamento, que faça ali um acompanhamento um pouco mais distante, né? Se tiver alguém te supervisionando de vez em quando, você vai acabar fazendo um ótimo trabalho. Com os professores certos, você vai se sair muito bem em qualquer ambiente. Então esse é o nível onde você já fica muito feliz quando você está, por exemplo, numa academia e o instrutor passa de vez em quando ali e te dá uma ajuda. Se você estiver nesse nível, contrate profissionais para te ajudar naquilo que for possível. E também tente passar para o 4º e próximo nível. No 4º nível, a gente não precisa mais de chefe. Não precisa nem de chefe, nem de equipe e nem de um instrutor.
Esse nível já consiste em introduzir de repente um parceiro de prestação de contas. Um parceiro alguma pessoa que goste de você, que se preocupe lá com os teus objetivos, com o teu progresso e que se esforce de repente para ter certeza só que você está fazendo aquilo que você disse que ia fazer. Muita gente não entende muito bem esse nível e aí sai contando todos os seus objetivos para todos os seus amigos, para todos os seus familiares, né? Pensando que isso vai ajudar de alguma forma. Só que isso é totalmente contraproducente, conforme até eu já expliquei em outros vídeos. Quando você conta os seus objetivos para várias pessoas, o seu cérebro ele sente que você já fez algo, mesmo que você ainda não tenha feito nada. Por isso que essas pessoas falam sobre todos os seus objetivos para um monte de gente, e aí elas tendem a acabar realizando menos, tendem a desistir com uma maior frequência. Então, em geral, a ideia aqui não é sair contando, falando dos teus objetivos para todo mundo, mas sim encontrar alguém que possa ser um parceiro e que possa de tempos em tempos acompanhar ou verificar se você realmente está fazendo aquilo que você falou que ia fazer, que você se propôs a fazer. Agora, o quinto e último nível, que é o mais importante, é aquele que a gente pode chamar de autodisciplina plena. Por quê? Porque é onde você tem o autocontrole, você se responsabiliza por todos os seus atos. Nesse nível, vamos supor que você precisa estudar, mas você não está tendo concentração, porque de repente você está olhando muito para o celular lá a todo momento. Então você mesmo coloca o teu celular num lugar que está longe de você, ou você até desliga o celular. Você precisa estudar uma matéria, mas você não vai ter prova nenhuma. Mas você estuda mesmo assim, porque o que importa é o conhecimento e não a nota. Você precisa fazer uma etapa muito importante do trabalho e você sabe que ninguém vai te cobrar por causa disso, mas você faz mesmo assim, porque você se comprometeu, você sabe da importância de ter um trabalho bem feito. Nesse nível, você precisa só de você mesmo para fazer todas as coisas. Então você consegue fazer os seus esportes sozinho, você deixa de depender de outras pessoas, de repente para que você faça aquilo realmente, né, para que alguém que te cobre, você não precisa mais disso. Você tem o autocontrole suficiente para controlar todos os teus horários, para controlar a tua alimentação, para controlar as tuas finanças. Você tem o autocontrole suficiente para estudar, para ser responsável, proativo, mesmo com aquelas atividades que você não gosta, ou que de repente você considera chata. Sem dúvida, esse é o nível mais difícil de ser alcançado. Aqui, quando você chega nesse nível, você só precisa de si mesmo. Você tem total autorresponsabilidade. Você faz o que precisa ser feito. E uma vez que você chegue nesse nível, inúmeras possibilidades vão se abrir para você, já que você se torna o senhor das tuas atitudes. Então, esses são os 5 níveis, ou as 5 etapas da autodisciplina. E lembre sempre, prestar conta para os outros, a gente fala que é ser responsável, mas prestar contas para si mesmo é ser autorresponsável. E isso muda completamente o jogo, completamente a sua condição de vida. O meu nome é Rafael Rueda Milno e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer algumas das suas dúvidas. Se você quer saber como ter cada vez mais sucesso, cada vez mais prosperidade na sua vida, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações cada vez que eu posto um conteúdo novo, assista os vídeos e pratique os ensinamentos.